Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. O convidado de hoje é o Tarek. A gente vai falar um pouco sobre ciências sociais na UFRJ, é isso, né? Isso, Boa, especificamente no IFIX. massa. E bom, só antes de passar para ele se apresentar, não esqueçam aí de deixar aquele like, compartilhar com os amigos. A gente já tem um outro vídeo sobre ciências sociais na Unicamp. Então, acho bacana vocês terem essa perspectivas de mundos diferentes, visões diferentes sobre o mesmo curso e faculdades diferentes. E é isso. Tudo certo, Tarek? Obrigadão aí por ter aceitado o convite, por compartilhar um pouquinho da tua experiência. Se quiser se Opa, apresentar um pouquinho pra galera aí. claro. Tudo bom, gente? Então, o meu nome é Tarek Randan, né? E eu tô e eu entrei no curso de Ciências Sociais em 2017, 2017.1, e eu cursei ele até 2020. Outubro de 2020, que, enfim, pandemia, foi todo um Uhum. rolê para conseguir sair do curso durante a pandemia, mas eu consegui completar o curso. E eu sou hoje bacharel em Ciências Sociais e eu hoje estou no mestrado em Sociologia e Antropologia, no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia daqui. Pô, da hora. Lá ali na UFRJ, a UFRJ tem vários campos, né? Tem lá o principal, que é o centro universitário, que é a cidade universitária, mas Aham. eu não estudei na cidade universitária, que é o grande campo que todo mundo fala. É, Ciências Sociais fica num prédio no centro da cidade do Rio, que se chama IFIX, que é Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Então, ali estão os cursos de Filosofia, Ciências Sociais e História. É a Tá. galera mais de humanas, né? Eles botaram todo no mesmo prédio. E aí é isso. Eu cursei durante Massa. 4 anos ali. E ainda tô lá, Não, mas agora na pós. tá, da hora. Você tocou num ponto ali no comecinho que eu já fiquei curioso. Você entrou em 2017 e saiu em 2020, outubro. Foram o quê? 3 anos e pouco, é isso? De Foi o curso? seguinte, foram 4 anos na prática, 3 anos e 3 meses. Não, são 4 anos na teoria, 3 anos e 3 meses na prática. Caraca. Porque na pandemia, em 2020, a gente ficou sem aula de março até agosto. E aí eles lançaram um negócio chamado PLE, que era meio que um período especial onde você fazia um semestre em 2 meses e meio. E aí eu peguei Como, 7 matérias e me formei, porque eu tinha que entrar na caraca. pós. Então Como que funciona eu isso? emendei. Não, não funciona, né? Você faz Pô, 2 meses e meio uma matéria. No caso, eu fiz 7 matérias em 2 meses e meio. Eu passava o dia no uhum. computador. E aí eu consegui. Então eu me formei em tempo recorde na prática, assim. Porque, Caramba. Pô, e é uma maçarocada de conteúdo, então. Dá pra aprender mesmo? Ou é tipo, meu, dane só, deixa eu passar aqui, eu vou aprender o que eu quero na pós, no mestrado, etc. cara, então, eu tive muitas aulas boas no PLE, porque os professores estavam tão perdidos quanto a gente, então eu tive algumas matérias muito boas. Mas assim, Uhum. pegando 7 matérias, chega uma hora que você está exausto. E você está Sim. fazendo tudo em 2 meses e meio, é muita coisa para fazer, então não é uma experiência agradável, realmente, fazer sete Caraca. matérias em 2 meses e meio. Pô, o Mas cérebro foi o que escorrendo pelo deu. nariz pesado, né? Mas a UFRJ fez isso justamente para conseguir formar todo mundo, que eles ficaram desde março sem aula. A gente ficou Uhum. desde março sem aula, então tinha que formar a galera logo. E aí o PLE foi o Entendi. jeito, né? O PLE foi o jeito. É. Até assim, pensando de uma forma, não que seja o ideal, mas, pô, questão de gastos públicos, o orçamento da faculdade, você botar mais tantas turmas tudo junto, deve ser. Até espaço físico, né? Imagino que por serem só 3 cursos, no centro não seja um espaço tão grande. Não, o espaço. O IFIX é pequeno, né? Ali o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais é pequeno. Tem história no meio, mas a história meio que é independente, então é o IH, que é o Instituto de História, mas é no mesmo prédio. Uhum. E ali são 4 andares. O primeiro andar é de secretaria e tal, o bandejão. O segundo andar é de história, o terceiro andar de filosofia e o quarto andar de ciências sociais, né? O Instituto de Filosofia é um prédio histórico. Ele é, Tombado? ele é tombado. Ele vem desde a época do Império e tal, então tem várias Caramba. coisas lá, muito legal, o prédio é muito bonito. Originalmente eram 3 andares, né? O quarto andar foi construído depois, que é de ciências sociais.
Enfim, é super legal o prédio, assim. O prédio, ele é muito bonito. É Bem uma coisa cuidado muito também? legal de estudar no... Cara, então, ele é bem cuidado por dentro. Por Tá. fora, a fachada é bonita, mas a parte de trás e dos lados, infelizmente, a galera picha e tal, e aí Ah, fica tá. feio. Mas o Sim, prédio sim. em si, de dentro, é bem bonito, assim. Quando eu entrei na faculdade pública, eu achei que eu ia ver uma situação muito pior do que eu vi, na verdade. Eu tive uma Uhum. experiência muito boa até com o IFIX. Tudo funcionando bonitinho. Tem os problemas de infraestrutura normais, mas Sim, ah, sim. muito menos do que é tocado terror normalmente. Assim. Pô, que Então, massa saber que. É porque, querendo ou não, o FRJ é uma das melhores também, né? a FRJ Complicado tem, os tem mais caras. dinheiro. É, exato. Ô, Tarek, só dando uma recapitulada aí, como que, até né, se me permitir voltar lá pro comecinho mesmo, como que foi essa escolha de seguir para ciências sociais? É, você decidiu isso no terceiro colegial? Você chegou a fazer cursinho? Porque eu vejo, pelo menos, óbvio, o contato que eu tive com alguns amigos meus que fizeram, ou que tinham interesse, eles estavam em dúvidas entre outros cursos de humanas também, né? Então, imagino que seja meio difícil entender qual parte seguir, né? Qual área. Então, aí eu acho que a escolha de ciências sociais tem muito a ver com a minha trajetória pessoal. Enfim, eu venho de uma família de classe média, que tem alguma condição financeira. Então, a escolha de ciências sociais também foi me possibilitado por uma questão de renda, que é um curso que Uhum, demora muito mais para dar dinheiro, né? Então, mas sim. a minha família teve condição de me apoiar nessa decisão depois, e por isso a escolha de ciências sociais estava aberta. Mas eu tomei essa Uhum. decisão mesmo no próprio segundo ano do colégio, Caramba. porque foi o seguinte, eu sempre fui um aluno terrível no colégio, então matemática, química, física, então, sinceramente, eu não sei como é que eu não cheguei a, tipo, repetir de ano, porque era para ter repetido. Mas mas eu gostava de história, eu gostava de geografia, mas eu sempre sentia que faltava alguma coisa, não era bem aquilo. E aí eu tive sociologia no próprio primeiro ano do ensino médio, e no segundo ano começou essa questão de decidir curso, eu falei, cara, eu não quero ir para a faculdade e continuar tomando bomba, continuar tirando nota zero, assim, de continuar. Eu vou fazer uma parada que eu sou bom, que eu levo jeito no colégio, eu posso levar jeito na vida. E eu escolhi sociologia, ciências sociais, porque, enfim, é um curso que eu amo de paixão, assim, defendo, e, e realmente não ia aguentar 4 anos fazendo uma coisa que eu não suportava. Ah, com Então certeza. a escolha foi essa. Eu tive um professor no colégio muito bom de sociologia, né? Que no colégio não tem ciências sociais, é sociologia. Sim. Até E aí aproveitando, ele chegou a me qual orientar que é e a tal. diferença? Então, Desculpa, ciências desculpa. sociais é um nome genérico, né? Porque o economista é um cientista social, enfim, o geógrafo também, o Aham. historiador também. Mas ciências sociais, normalmente, a gente entende 3 matérias, que é ciência política, antropologia e sociologia, né? Uhum. Então, são essas 3 matérias que o curso de ciências sociais apresenta para o aluno. E você se forma um cientista social sabendo dominar essas 3 matérias. É diferente. Existem cursos só de antropologia, só de ciência política, só de sociologia. Mas o benefício de ciências sociais é porque normalmente o aluno não sabe se quer ser antropólogo, cientista político ou sociólogo, né? Então, o Sim. curso de ciências sociais é bom porque ele apresenta para o aluno todas as possibilidades que ele tem, essas 3 possibilidades, né? E pode misturar também. Por exemplo, eu faço pós em sociologia e antropologia, o mestrado. Então, o programa já mistura também, né? Mas é Uhum. legal as ciências sociais porque ela te dá a visão desses três pontos. Tá. Caraca, interessante. E você chegou a escolher qual área? Então, enfim. Aliás, até Então, aproveitando, né? Como que funciona esse processo de escolher a área? eu sei que tem faculdades de ciências sociais que você faz um ciclo básico e depois você escolhe. Tipo, quer Uhum. sair com cientista social, com especialização não sei o quê. Mas lá no IFIX, não. Você se forma cientista social. Eu acho que o que define você se vai se tornar sociólogo, antropólogo, cientista político, primeiro, é você se chamar, tem uma questão de autodesignação, se você se chamar, ninguém vai te falar que você não é. Sim. Mas o mestrado e o próprio doutorado, se você quiser seguir, meio que definem a sua carreira, né? Então, se eu estou fazendo um mestrado em sociologia, e a minha pesquisa é em sociologia, né? Eu me considero sociólogo, então eu estou me formando para Entendi. ser sociólogo agora, né? Acabando o Tá. mestrado, acho que eu vou começar.
a não usar cientista social, vou começar a me chamar de sociólogo, porque é Uhum. isso, né? Então, tem essa questão, né? Que cientista social, sem querer ou não, é uma carreira muito vinculada ao mundo acadêmico, né? A pessoa tem que ter isso em mente também quando entra, que ou ela vai seguir a carreira acadêmica, ou ela vai dar aula em colégio, né, de segundo, e hoje em dia tem um mercado privado também se abrindo, mas é uma coisa muito incipiente ainda, que a pessoa tem que ser muito certeira para falar, não, vou fazer ciências sociais porque quero atuar no mercado privado só, assim, Como que empresas essa questão do privadas. mercado privado? Assim, o pouco contato que eu tenho é, tipo, ver muita questão de palestras e tudo mais. É algo nesse sentido ou viajei? Não, então, enfim, o próprio setor privado contrata professor de colégio, né, e tal, Ah, tá. mas hoje em dia Aham. tem uma área muito grande abrindo de cientista social, que, por exemplo, cientista social sabe, por exemplo, mexer com dado. Então, se a pessoa é cientista social, mas ela tem formação em estatística também, em programação, Python, R, essas coisas, ela consegue atuar no mercado de trabalho em posições que normalmente os empregadores não acham que o cientista social faz, né? Caraca, que fera. Então, por exemplo, se lá, tô pensando o IPEA, por exemplo, um cientista social tranquilamente pode trabalhar num instituto como o IPEA, se ele souber mexer com dado e tal, é, o IBGE também, mas também instituições privadas. Eu tenho uma amiga agora que também está entrando em alguma fundação privada aí, que eu esqueci o nome, como para usar análise de dados, né? Então, ela fez ciências sociais, mas por fora ela fez curso, enfim, ela conseguiu se aprimorar em R, um monte de coisa, ela mexe com estatística, e aí ela consegue ocupar cargos que o empregador às vezes não acha que a gente tem como ocupar, mas a gente tem Sim, como, sim. só uma formação paralela, né? Meu, você falando isso, até lembrei no outro vídeo lá aqui da Unicamp, eu acho que meu amigo chegou a comentar algo nesse sentido. Porque, querendo ou não, vocês estudam as relações na sociedade. E ninguém melhor do que vocês para entender, por exemplo, o comportamento da sociedade quando se dá um fator X ali. Então faz um sentido enorme. Óbvio que eu entendo também não vou dizer limitações, mas talvez uma primeira restrição, talvez, a palavra nem é isso, mas do tipo, realmente, o que você falou, não me dava bem com exatas. Isso, querendo Sim. ou não, faz uma puta interface com exatas, né? Isso. Mas que massa saber que tem essa expansão. Por exemplo, eu estava vendo agora, enfim, é, antropologia normalmente é, digamos assim, a área que as pessoas menos pensam em carreira acadêmica. Não, carreira Uhum, acadêmica não, em setor privado. Mas agora tem um movimento muito grande de antropólogos de tentar se inserir em empresas. Então, estou pensando na área de consumo, marketing, essas coisas. Ali, a galera que trabalha com marketing precisa entender como é que aqueles consumidores pensam, como é que eles. Por que eles decidem um produto ou outro produto. Bom, uhum. ninguém melhor que fazer isso do que um antropólogo. O Com antropólogo ele vai certeza. conseguir. Então, assim, tem caminhos para o cientista social, só que a profissão no mundo, mas especificamente no Brasil, tem, enfim, é recente, né? E se vendeu sempre como uma carreira de intelectuais, né? Então, sei lá, as primeiras faculdades eram de 1930 ali em São Paulo, e a galera era normalmente de família rica e aí tinha condição. As faculdades estavam começando, a galera virava acadêmico e não tinha problema nenhum. Uhum. Porque, enfim, o setor acadêmico não tinha. Quem era formado em ciências sociais há 50 anos atrás? Ninguém. Então tinha carreira para todo mundo, né? Hoje em dia a situação muda e aí esse mercado privado começa a crescer, né? Pô, mas interessante demais essa perspectiva. Nunca tinha parado pra pensar dessa forma e realmente faz muito sentido que. Porque, meu, assim, vou falar algo que eu já ouvi muitas vezes e eu não concordo com isso pra falarem isso de qualquer curso, porque eu acho que você não precisa, a tua vida não tá fadada ao curso que você fez. Vai muito além. O curso pode te dar uma bagagem, você vai escolher o que fazer com ele. Mas, tipo, porra, você vai fazer ciências sociais, você vai ser pobre. Tem esse negócio, né? Tipo, você vai Claro. fazer pedagogia, você vai ser pobre. Tem umas coisas assim. E eu acho muito da hora que tem esse movimento interno, né? Pelo que você falou, da própria comunidade de cientistas sociais se
mostrarem que, pô, fazem a diferença em outras coisas que a galera não entende, né? Não tá Exatamente. aberta a ver. Que É massa. isso. O que acontece no final é que, enfim, a questão do cientista social ser pobre é assim: se você consegue se tornar um professor universitário, você não vai ser pobre, assim, de universidade Sim. pública, você Uhum. vai ser uma pessoa de classe média, ou mesmo se você dá aula em segundo grau, ensino médio, se você dá aula, dependendo do colégio, os professores normalmente são, às vezes fazem concurso público, Pedro II, FATEC, você também não vai. Então essa visão também já é, né, um pouco Sim, sim. estereotipada. Com Mas o que certeza. aconteceu é que, assim, a gente teve desde 2002 um movimento muito grande de ascensão, muito grande de pessoas indo para o ensino Uhum. universitário. Então, a carreira acadêmica, mesmo que o governo tenha aberto mais universidades, começou a dar problema, porque tinha muita gente se formando em ciências sociais, relativamente, para o Pouca. tamanho do curso, e pouca vaga no ensino superior, né? E Uhum. aí você tem que abrir outras portas. E as pessoas estão se dedicando muito a tentar carreira em empresa hoje em dia, fazer consultoria, e usando as ferramentas. Você tem uma Uhum. noção? Eu tinha um professor de antropologia que ele foi fazer mestrado e doutorado em publicidade. Ele atuava muito na área de consumo e tal. E ele falava assim pra gente, pô, eu fico muito triste porque os antropólogos, por exemplo, porque a galera que trabalha com publicidade tá usando um negócio chamado netnografia, que é etnografia com digital, net, né? E, só que ele falou, Uhum. bom, mas isso é etnografia, é o que nós antropólogos fazemos desde que a gente se conhece por gente. Então, assim, essa galera que está vindo de comunicação está pegando Um um nicho de instrumento que é vocês, né? nosso e basicamente roubando possibilidades que a gente poderia se inserir, né? E Sim. aí, o que está acontecendo hoje em dia é, bom, os antropólogos tentando, por exemplo, tomar o seu espaço, né? De novo. Sim, sim. E cientista político também, cientista político acho que é mais fácil. Desde sempre tem um mercado privado para cientista político, por exemplo, galera que faz pesquisa eleitoral, esse tipo de coisa. Então, o cientista político é mais bem inserido do que o antropólogo e o próprio sociólogo, mas ainda é uma Uhum. dificuldade muito grande, né? Não, e até só comentando, fazendo um adendo ali, porque, tipo, realmente, essa questão da parte financeira da coisa é óbvio um reflexo de um país que não investe, né, nesse tipo de área. Então, por exemplo, se você for ver pedagogia, o Brasil investe porra nenhuma em educação. E todo o resto é consequência disso também. Uma outra pergunta, ainda falando do início, né, da escolha, como que foi entrar na faculdade? Pelo sotaque eu percebo que você é do Rio, né? Carioca. Aí de Carioca da Gema. E como que foi passar, não sei, você passou de cara logo do terceiro, você Ah, é. passou na faculdade? Como que foi esse É. comecinho? Porque entrar na faculdade, pelo menos pra mim, foi caraca, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tava ontem fazendo lição de casa e hoje eu tenho que me virar, né? Eu só tinha 12 anos, agora estou na faculdade. Pois é. É. Eu passei direto, assim, eu fui impressionante, porque as minhas notas eram à beira de terrível, e eu passei direto no SISU, pela UFRJ, e, enfim, eu venho de uma realidade que é uma realidade privilegiada, né? Eu sou pessoa de classe média, e eu estudei num colégio particular, na zona sul do Rio, então toda uma outra perspectiva. E a entrada na universidade pública, para mim, foi muito legal. Foi um choque no início, porque não no sentido pela infraestrutura, esse negócio, sinceramente, a infraestrutura estava ótima, tinha ar-condicionado na sala no primeiro período, enfim, foi lá que eu conheci a Isa, inclusive, e tal, aí todos esses negócios. Mas o que foi chocante para mim foi que, assim, Ciências Sociais é um curso que as pessoas vivem muito intensamente, porque, por exemplo, tem muito movimento social lá dentro, então alunos negros que entraram pelas cotas têm que se organizar para tentar se manter no curso, é uma grande dificuldade terminar o curso, é uma luta muito grande para eles, é um curso que vive muita política também, né? Então os estudantes eles são muito organizados. Antes de eu entrar, os estudantes tinham ocupado o IFIX, porque é o seguinte, o IFIX tem agora um bandejão, que a gente chama de bandejinho, porque não tinha Uhum. um bandejão. Então os alunos ocuparam o prédio até o VJ construir um bandejão, porque não tinha bandejão. Então o curso que normalmente os alunos são de baixa renda, que é um curso de ciências sociais,
Não ter um bandejão é um absurdo. Ele tem que ter um Sim. bandejão. Então, os alunos, o que eles faziam? Não faziam, basicamente, né? Eles se viravam. Então, é um curso que, por ter, ter um engajamento muito grande, foi um choque para mim nesse primeiro momento. Eu já sabia que ia ser assim, mas viver é um pouco diferente. Mas eu acho que é uma experiência muito boa, assim, sinceramente. Não é um. E assim, em relação às aulas, foram também super. Para mim, foi aquilo que eu queria, sinceramente. A minha experiência no ensino médio foi tão ruim que o Hum. choque na faculdade foi um choque bom em relação às aulas. Porque era aquilo que eu queria fazer. Eu queria estudar sociologia, antropologia, ciência política. Então, desde o primeiro período, para mim foi ótimo. Assim. Minha experiência com as aulas no IFIC sempre foram muito boas. Os professores, em geral, são muito bons. E foi mais ou menos por aí. Pô, Deixa eu ver da se. hora. Dá vontade de estudar, né? Quando você tá engajado com o curso. É Não, cara. diferente. Era assim, eu entrei em ciências sociais porque assim, bom, é isso ou eu vou fazer nada da vida, porque eu não aguento mais ficar ali naquela parada de Enem e tomava recuperação e tomava bomba em matemática, em física e química e tal. Meu colégio inteiro foi assim, então, sinceramente, eu tava louco para me livrar disso. E como que você, já que você tocou na questão dos professores, como que é a relação com eles? Porque assim, é uma pergunta que eu venho fazendo todos os episódios, porque principalmente escola não, faculdade, universidade pública, porque, meu, a gente sabe que eles não são professores pedagogos, eles são doutores, pesquisadores, eles estão ali, eles têm que dar aula porque, tipo, faz parte, né? Tá no pacote da pesquisa. A pergunta que eu venho fazendo é, da questão da relação deles, como eles, você sente, tipo, pô, o engajamento deles para dar aula, como eles mantêm o curso atualizado, se eles estão empenhados realmente nisso. Porque, obviamente, a gente sabe que não é a principal função, mas, né, querendo ou não, eles que estão formando a elite intelectual do país, né, de certa forma. Então, questão dos professores. Mais uma vez, a minha formação me possibilita ter uma opinião diferente de alguém, por exemplo, que vem de escola pública, tem uma formação um pouco mais deficitária e tal, ou enfim. Então, para mim, a maioria minha experiência com os professores foi muito boa. Os professores, para mim, eles, de maneira geral, tá? Sempre tem as exceções, mas assim, os professores para mim sempre foram muito atenciosos, dedicados no curso, eles sempre gostavam de dar aula. Tinha alguns problemas com alguns professores, ainda mais nos primeiros períodos. Assim, o primeiro e o segundo período, eles são um pouco mais complicados porque são turmas de 100 alunos, 120 alunos, e depois do terceiro período as turmas são bem mais reduzidas, assim. Mas eu sei que normalmente muitos alunos têm muita dificuldade com o curso, porque é um curso acadêmico. A gente lê autores antigos, muito difíceis, e a carga de leitura é muito intensa. Então, eu chegava em casa, era 70 páginas por dia, 100 páginas por Deus que me dia. livre. E depois, nos períodos mais avançados, você tem que ler inglês, francês não, tem que ler inglês, quando os professores pedem, né? Na pós, então, agora a gente só lê inglês. E, Caramba. enfim, em espanhol. Então, é um curso, é aquilo que eu falei, é um curso que ele tem uma pegada intelectual pela sua trajetória, né? E hoje em dia ele está Uhum. tendo que readaptar. Então, assim, muitos alunos tinham uma dificuldade, falavam que o curso era muito acadêmico. Inclusive, isso é interessante, porque entraram 60 alunos. Saíram basicamente 90% da turma, assim, basicamente, 90% Caceta. vai saindo ao longo do curso porque não se identifica com o estilo acadêmico do curso, né? Então, tem uma galera entrava porque era a segunda opção de psicologia, de serviço social, de direito, de design e Uhum. tal, e aí como não passou pro primeiro, entrou no segundo. E, Caramba. mas assim, os professores, tirando alguns professores que são mais problemáticos que outros, é, eu acho que os professores eles são bastante dedicados. E aí os departamentos são três, né? Antropologia, ciência política e sociologia. Especificamente, sociologia, para mim, tenho nada a reclamar. Eles são 100% os professores de sociologia foram ótimos. Assim. O departamento Caramba. de sociologia no IFIX é uma coisa que eu tenho que bater palmas, porque eles são muito bons, são muito bons professores.
Pô, Acho que a que relação é bom diferente. ouvir isso. Eu vi alguns episódios, acho que, por exemplo, o episódio da Isa, de economia, eu acho que é diferente, sabe por quê? Porque em economia, esses cursos maiores, é muito aluno. E é uma coisa, o trabalho do professor vira meio burocrático, sabe? Tipo, Tá. corrigir prova, não sei o quê. Como Ciências Sociais é um curso pequeno, então eu acho que a relação com o professor é diferente, assim. Ela é mais próxima e tal. É, assim, você falou um pouquinho antes ali que a galera acaba desistindo, que é um curso difícil, mas a dificuldade dele é justamente por essa questão dele ser denso, né? Pelo que eu Ele é entendi, é muito um curso denso. muito denso. Mas, tirando, óbvio, não tem como excluir ela totalmente, a densidade, porque isso pesa no seu cansaço ali na hora de estudar e de acompanhar. Mas ele é um curso difícil, tipo, assim, meu, sei lá, vou passar pra engenharia. Eu tinha prova que eu não fazia ideia como que eu resolvi uma equação, sabe? Tipo, eu falei assim, meu, não faço ideia. É. Partindo desse ponto aqui, eu não consigo fazer mais nada, eu vou tirar zero nessa prova. Então, porque assim, óbvio que eu tô falando um total achismo e a minha única bagagem e experiência que eu tenho com parte de humanas, eu tive muito pouco na faculdade, mas é totalmente colégio. Colégio, beleza, você tem o certo e o errado, mas às vezes dá pra você desenrolar. Sim. E até entrando num próximo assunto, né? Como que é essa avaliação que os professores fazem? Então, Provas são trabalhos, tem um certo e um errado, porque querendo ou não, vocês estão analisando a sociedade, né? como é que funciona a situação? É assim, as Ciências Sociais é um curso que 70% faz o aluno, 30% professor. Então, assim, se você não lê o texto, se você não lê o texto, não acho que você não devia nem ir para a aula. Porque, assim, você não vai entender o que está se passando naquela aula. Então, o problema um pouco do curso é porque as pessoas, e o brasileiro, de maneira geral, não lê, não está acostumado com leitura, e é um Uhum, curso que você lê o dia inteiro, você discute o que os outros escreveram, é um curso muito intenso nessa questão de discutir autores, né? Então, não tem um certo e errado nas provas, por exemplo. Normalmente, quais são as provas? Normalmente são trabalhos. E mesmo quando é trabalho, quando é prova, é uma prova que você tem que escrever 4, 6, 8 páginas na hora. Deus que me livre. Então, assim, se você só viu a aula, sinceramente, você não vai passar em nada. Mas, Não tem assim, se você bagagem, né? se você lê o texto, aí é uma coisa que. Se você lê o texto e conseguiu entender o texto, eu acho que aí não tem muita dificuldade. Uhum, Obviamente, entender o texto às vezes é difícil para quem veio de outra educação e tal, mas eu acho que é diferente de engenharia. De engenharia, do que eu estudo com meus amigos, é assim: você estudou, mesmo assim você vai ter uma bomba. Em ciências sociais, não. Assim, se você estudou, se você lê o texto, eu acho que não tem muita dificuldade. Sem uhum. contar que no IFIX, A muita dificuldade é ler gente. o texto, né? É, muita gente no IFIX repetia, mas era por causa disso, né? Mas no IFIX tem uma coisa ainda, porque a nota não é alta, a nota de corte, sei lá, nota de aprovação. Você tem que A tirar média? 5. A média, você tem que Tá. tirar 5. Então, assim, é uma média baixa. Mas tem essa dificuldade, porque se a pessoa realmente não leu, ela não vai tirar 2. Assim, você não leu o Uhum. texto. E o texto e a prova é sobre isso, né? A página, para você fazer a prova, você tem que ter lido 300 páginas no total e saber o que os autores estão falando, o que se está discutindo ali, esse tipo de coisa. E aí tem um déficit de formação, de autoformação, né? Que o aluno tem que fazer esse caminho de leitura sozinho. O professor não Sim. pode ler por ele o texto, né? Infelizmente. Uhum. E como que é a divisão do curso ao longo dos anos? Óbvio que, pelo que você comentou, ah, você não chegou a viver ele normalmente por conta da pandemia, e aí teve que dar essa acelerada, mas, assim, um pouco por cima, obviamente, não precisa entrar no quesito, matéria XXX, É, no... não. mas, assim, como que é essa divisão ao longo Uhum. do curso? Sei lá, fazer esses... Eu não faço, eu nem sei muito como formular, porque eu não conheço muito da área, mas como que é? Não, beleza. É assim. São 8 períodos normalmente. Os primeiros 4 períodos, normalmente você quase só faz obrigatória. Faz uma eletiva ou outra se você quiser. As obrigatórias normalmente segue o mesmo padrão. Por exemplo, antropologia. Introdução à antropologia, antropologia 1, antropologia 2, antropologia 3. Sociologia, introdução à sociologia, sociologia 1, sociologia 2, sociologia 3. Ciência política é a mesma coisa, que você está pegando para entender quais são
digamos assim, os fundadores da sua matéria, os clássicos e tal. Normalmente, quem não gosta de teoria são as aulas mais chatas, porque você tem que ver. Eu acho super legal, mas tem gente que não gosta. Mas. Então é isso, né? Então, sei lá, sociologia que eu me identifico mais. Em Sociologia 1, a gente vê clássicos, né? Que eu tô até aqui na canequinha, o Marx, o Weber e o Durkheim. Que são os nossos clássicos. Aí Sociologia 2, Sociologia Contemporânea. Sociologia 3, a Sociologia Brasileira. E por aí vai. Os 4 primeiros períodos são isso. Você tem, depois do 4º período, você pega mais eletiva e matéria de metodologia. Porque é o seguinte, eu fiz também bacharel em ciências sociais, né? Então eu não sou licenciado, fiz bacharel. Então bacharel te Tá. prepara mais para pesquisa. Isso é uma coisa importante. E então do 4º período em diante você pega muito mais eletivas, né? E as eletivas aí fica a cargo da sua formação. Eu que queria sociologia, peguei muito mais matérias de sociologia do que alguém que é ciência política vai pegar matérias de ciência política, ou antropologia vai pegar coisas de antropologia. Eu acho que uma coisa paralela de legal falar também, que o bacharel em ciências sociais, por ser um curso de formação em pesquisa, e normalmente a galera quer seguir carreira acadêmica, e mesmo quem quer ir para o mercado de trabalho faz um mestrado, no mínimo, você faz um negócio que é voluntário durante a graduação, mas é mais ou menos aquele voluntário Obrigatório. obrigatório, que é iniciação científica, né? Então a gente faz sempre uma Tá. iniciação científica, a gente tem que conversar com algum professor para ver se ele aceita a gente, para orientar, para entrar no grupo de pesquisa. E aí as suas eletivas também, do 4º período em diante, elas são guiadas um pouco pelo seu tema de pesquisa, o que você está pesquisando. E o que você quer fazer no mestrado, por exemplo, também e tal. Então eu tinha eletivas que era assim, o meu orientador da época chegava, não, você vai fazer essa matéria, tipo, você tem que saber. Então, as eletivas têm são guiadas por essa lógica da iniciação científica, que é diferente de outros cursos, onde você, por exemplo, está muito mais ligado em estágio depois e tal. Você pode fazer um estágio em ciências sociais também, não tem problema, mas normalmente as pessoas estão voltadas ali para a iniciação científica e as eletivas tomam um pouco esse espaço também, né? Você faz a eletiva de Uhum. acordo com o que você quer seguir. É Ah, ali, por legal que exemplo, você. que você vai decidir se você quer ser cientista político, sociólogo, antropólogo e tal. Aham. Ah, é legal que você tem essa possibilidade de realmente montar o curso da forma como te interessa, né? Que. É muito livre, realmente. Pegando esse ponto, é um curso que depois do básico, assim, você fica livre para montar a grade do jeito que você quer. E as matérias depois que foram as obrigatórias, aí você monta do jeito que você quiser, entendeu? Você pega as temáticas que você quiser, ninguém fica no seu ouvido para falar o que você tem que fazer, o que tem que deixar de fazer. Uhum. Ô, Tarek, você comentou agora há pouco da questão do estágio. Era até uma pergunta que eu estava um pouco na dúvida de se eu fazia ou não, mas por ser algo muito acadêmico. Como que é essa questão do estágio mesmo? É um estágio ah, no setor privado? É um estágio, por exemplo, eu vou trazer um paralelo aqui de outros cursos que eu comentei. Psicologia, por exemplo, o pessoal faz o estágio no hospital da faculdade, né? Com as faculdades que tem hospital. Então, não chega a ser numa clínica, coisa do tipo. Então, como que é esse lance? Então, a gente não tem o chamado estágio obrigatório, como muitos Ah, tá. cursos, né? Entendi. Porque, como uma carreira acadêmica, então, primeiro que é uma deficiência no currículo, porque devia ter pelo menos iniciação científica obrigatória, se não for estágio obrigatório. Então tem essa questão, o currículo do UFRJ ele é um pouco defasado nesse sentido, que ele não obriga os alunos a fazerem determinadas coisas e meio que você vai sabendo por orelha, pelos contatos informais, assim, o que é obrigatório, mas não está explícito que é obrigatório. Seria muito bom, né? Seria muito bom. Então, tem uma deficiência, você tem que meio que fazer amizade com os professores, conhecer outros alunos veteranos e tal. Mas o estágio, como ele não é obrigatório, ele é voluntário e você faz se você quiser, né? Ele vai adicionar no seu currículo, vai adicionar para você se empregar depois e tal, mas ele não é obrigatório. É obrigatório para quem para quem está fazendo licenciatura em ciências sociais. E aí o Tá. licenciado, ele vai ter que dar aula em colégio depois, né? Então você tem ali o estágio em colégio, que você tem que acompanhar o professor. Todo colégio, pelo menos, tem isso de vez em quando. Você vê o professor lá atrás, tem alguém seguindo ele. É aquele cara que está fazendo licenciatura, está fazendo estágio supervisionado, né? Tá. Mas no bacharel não tem isso.
você faz se quiser. E aí, enfim, eu tenho um amigo que ele já fez estágio no IBGE, por exemplo, eu sei gente que já fez estágio no IPEA, eu já conheço gente que fez estágio em empresa mesmo. Então, essa parte do estágio fica muito dos contatos informais que a pessoa tem, sabe? Não é uma coisa, não tem um posto Ipiranga ali na faculdade falando, olha, se inscreva para cá, as empresas não vão até o IFIX procurar sociólogo, antropólogo. Seria até estranho se fosse e tal. Então fica muito a cargo da pessoa. Fica muito do que ela quer fazer. Esse é um problema que o curso ele não é que ele é jogado, mas ele não te fala exatamente o que você tem que fazer para você se dar bem na vida, entendeu? Então você vai ter que saber isso através da experiência dos mais velhos. Então o estágio fica como uma opção para a pessoa se ela quiser, enfim, se inserir no mercado privado e tal, no setor Uhum. privado e esse tipo de coisa, mas não é uma obrigação do curso. O curso não te pede para fazer isso. Sim. Você tocou num ponto que eu acho, assim, muito válido, que é a questão de você vai ter que descobrir com os mais velhos, né? Em outras cidades melhores aqui, pelo menos no interior de São Paulo, eu não sei como funciona muito a vida universitária no Rio. Pelo que eu tinha conversado com a Bel, ela falou que não tem essa questão das repúblicas muito, né? É tipo, é outra pegada. E eu sinto que nessas repúblicas, por exemplo, aqui para São Paulo, a gente tem essa passagem de bastão que a galera faz, né? Então, porra, você entra na rap ali, a galera te ensina todos os macetes. Eles falam, porra, esse professor aqui, ó, se você puder evitar, evita, a prova desse aqui é essa sempre. Tem alguma forma, tipo, eu sei que o curso é pequeno, né? Então talvez possa facilitar isso, mas como que é essa organização interna aí das turmas pra passar os macetes do curso? Enfim, se você for uma pessoa mais sociável do que eu, tipo, você pode fazer. Enfim, a faculdade são poucas pessoas, mas por isso mesmo você vai fazendo amigos ali, você vai fazendo contatos. É, eu acho que é uma obrigação, mesmo que não seja, você, no bacharel em Ciências Sociais, fazer uma iniciação científica. Porque iniciação científica te bota em contato com um grupo de pesquisa. E o grupo de pesquisa são outras pessoas parecidas com você. Você vai ter gente que está na iniciação, graduação também, então tem colegas seus mais velhos ali na graduação. Você vai ter contato com gente que está no próprio mestrado e no próprio doutorado, né? E quem vai te passar os macetes vão ser eles para mim. Quem me passou foram eles, né? Até hoje. Uhum. Volta e meia, o meu orientador conversa comigo, ou algum amigo meu que está mais na frente no próprio mestrado, no próprio doutorado, me fala, pô, o que é legal de fazer, o que não é legal de fazer, que professores são bons, que professores não são, né? Então, vai um pouco de você fazer a sua própria rede de contatos. Tem as próprias festas de ciências sociais, que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre elas, mas tem lá, você pode fazer. O grande problema do curso é você saber com quem se juntar. Por quê? Porque realmente isso não é fácil, mas a maioria do curso, a maior parte do curso que você faz amizade, até o sétimo período, todo mundo desistiu do curso. Então, assim, Caraca. não é um. Então, assim, pode ser um pouco de. Pode não levar a lugar nenhum sua rede de contatos, mas pode te levar a muitas coisas. Eu fiz vários colegas que estão agora na, na própria pós comigo e tal. Então, tem um pouco dessa aposta ali que você tem que saber com quem colar. Eu acho a coisa mais certa fazer iniciação científica e aquele professor vai meio que ser seu professor guia, assim. Ele vai te orientar tanto nas questões de pesquisa, mas também do que você tem que fazer para se dar bem minimamente na vida, assim. Uhum. Que cursos paralelos você tem que fazer algum curso de idioma e tal, esse tipo de coisa. Que professor evitar, que professor não evitar. Então, é por aí. É mais ou menos. Que bizarro. Assim, cara, acho que de todos que eu conversei até agora, eu acho que esse vai ser o episódio 44, talvez. Eu acho que eu nunca tinha visto um curso com tanta desistência. É muita Que distância. loucura isso. É assustador, sinceramente. Pô, eu tenho uma pergunta aqui que Inclusive eu a também. Isa. A Isa mandou desistência. Exato, exato. Uhum. É, mas uma das perguntas que eu tenho pra fazer, que eu até fico um pouco na dúvida de, né, se realmente vai fazer sentido, porque acho que talvez não tenha material humano suficiente pra isso acontecer.
mas vocês têm alguma instituição acadêmica? Digo, sei lá, um centro acadêmico, uma atlética, sobra gente para participar disso tudo? Então, cara, tem um centro acadêmico de ciências sociais, tem a atlética também, que vai sendo tocada pelos alunos e vai. É tudo meio organizado pela gente, né? Eu nunca fiz parte de Uhum. nenhum deles. Assim, quando eu entrei, o centro acadêmico ele estava meio que jogado às traças, assim. Não tinha nem sala. A gente não tinha nenhuma casinha, nem nada do tipo. Ô louco, Até num hoje curso acho tão que não tem. politizado assim. A gente tinha, e depois deixou de ter, teve uma polêmica ali, roubaram a sala e tal. Ah, E, tá. enfim, a gente perdeu. E na época o centro acadêmico ele não tinha direção nenhuma. Era era auto-organização. Então, assim, não tinha nada, não acontecia nada, não tinha centro acadêmico, não ia a lugar nenhum. Aí, durante minha época de faculdade, se formou uma chapa, teve eleição, e aí começou a ter um centro acadêmico. Hoje o centro acadêmico é bastante atuante, se eu não me engano. Que como eu já saí tem um ano e pouco, então eu não sei mais como é que está sendo tocado. A Atlética já é mais bem organizado, tem bastante Pô, festa, legal. assim. Porque, mesmo que seja um curso que muita gente saia, tem bacharel, tem licenciatura, a gente se junta com filosofia, que filosofia acho que é menor do que ciências sociais, se junta com história às vezes, e aí rola de fazer as coisas. A desistência ela não atrapalha esse tipo de coisa. O problema é Tá. porque as pessoas desistem, mas as Depois. pessoas passam a tarefa antes de desistirem, entendeu? Aham. E, enfim, é por aí, mais ou menos. A Atlética tinha muita cervejada, que a gente falava o nome. Não é, Uhum. não é chopada. Chopada é curso outros cursos. Uma cervejada é mais barato, era só cerveja, literalmente. Sim, sim. E aí era uma casa no centro da cidade e tal. Como meu curso tem pouca gente, também as estruturas não são as melhores do mundo. É o possível, assim. Não, mas essa você falou da chopada, eu acho que eu nunca fui numa chopada que não era cerveja. É, pois é. E, meu, já que a gente tá falando de bar e tudo mais, você tava comentando comigo justamente que por conta da alta desistência que vocês não têm tanta festa, é mais bar mesmo, né? É muito bar. Assim, principalmente no início da faculdade é bastante bar. Tem Tem os ali bares ali perto da. perto do Ah. centro e tal, tem vários barzinhos e tal. É, e normalmente a vida acontece por ali. Não tem, Uhum. o IFIX ele tem essa deficiência que ele não tem um campus muito bom. Porque como é um prédio, tem só uma pracinha ali dentro e tal, mas é tudo dentro da faculdade, não é muito. E aí você sai do IFIX, já é a vida, entendeu? Tem o metrô, a Sim. cidade e tal. Então o bar fica meio que o campus estendido assim do IFIX. E as coisas acontecem um pouco lá. Se alguém quiser fazer ciências sociais, seja mais sociável do que eu, vá nas coisas. E, e é por aí. Se bem que eu ia nas festas, mas bar realmente eu faltei para ir. Pô. Mas mas tem bastante bar assim. É uma coisa, é uma tradição, né? No primeiro Sim, período, muito sim. aluno, inclusive, falta aula, vai lá pro bar, né? Então é o clássico. É. Até uma dúvida que eu esqueci de perguntar lá no começo. O curso é o que? É noturno, matutino, O curso de integral? bacharel, ele é integral. O Tá. curso de licenciatura é à noite, normalmente, né? Porque as pessoas trabalham normalmente e tal. Então, o curso de Uhum. licenciatura, para quem quer dar aula, é à noite. Bacharel é integral, mas assim, não é um integral como, sei lá, engenharia, medicina, que você começa de manhã e sai 5 da tarde. É um integral porque as matérias você pode pegar matérias ao longo de todo o dia, manhã, tarde e Entendi. noite. Então, em relação à carga horária de aula, é um curso com pouca carga horária de aula. Por período eu tinha, sei lá, eu pegava 5 matérias na média e eu ficava assim na faculdade umas 3 horas, 4 horas, assim, máximo. 4 horas era muito já, 3 horas normalmente. Então, Uhum. era bastante pouquinho, na verdade. Tinha dia que eu nem ia, às vezes, eu conseguia montar minha grade que eu não tinha aula terça e quinta, sei lá. Dava para Nossa, fazer que umas delícia. coisas desse tipo. Então não Que tem. fera. Não, mas tem que ter esse tempo porque o aluno está em casa depois lendo os 150 páginas que o professor pediu. Então, Exato, exato. não tem como também ter 300 horas ali de aula. Caraca, eu tô meio. Ele é muito tudo assim, né? Tipo, ele é muito denso, ele é um curso muito
que a galera, tipo, se você não viver intensamente o curso, você acaba não conseguindo mesmo tocar a banda aí, né? É assim, você pode até ir levando, mas você Aham. não vai fazer sentido aquilo ali, sabe? Eu acho que as pessoas que saem estão certas em sair porque é um curso que não é para todo mundo, realmente. Eu não sei em outras faculdades de ciências sociais. Eu não sei, sei lá, daqui a 10 anos, se a gente tiver esse papo, se o curso vai ter mudado, vai ter uma pegada um pouco mais técnica e tal. Isso é uma reivindicação de alguns estudantes e tal, para que não querem ficar discutindo teoria e esse tipo de coisa. Uhum. Mas, por enquanto, é isso. É um curso que é muito, muito denso em questão de leitura de texto e tal, e pesquisa. Então, Isso aqui. é singular. Ô, ô Tarek, eu geralmente, né, que eu tenho algumas perguntas aqui meio na manga pra ir tocando a conversa, mas basicamente a gente já passou por grandes dos temas que eu tenho por aqui. Tem alguma, assim, justamente por não conhecer a realidade aí da vida universitária no Rio e tudo mais, tem algum tema que eu esqueci de passar e você gostaria de falar sobre? Cara, eu então acho que, enfim, só para pessoa que quer Claro, fazer claro. ciências sociais, né, eu acho que é legal que a pessoa sempre tenha em mente, já na escola, começar a pensar assim: olha, qual é a minha condição financeira, da onde vem a minha família? Isso é uma coisa legal de Uhum. você pensar, porque a, a licenciatura, por exemplo, para quem precisa de grana agora, e não, quero fazer ciências sociais porque é o amor da minha vida, mas não tenho grana, não tenho grana. Faça licenciatura. Porque licenciatura em 4 anos você vai poder dar aula. E aí isso não vai te impedir de Tá. fazer mestrado e depois, você pode continuar fazendo. A licenciatura, ela tem essa questão. No IFIX, o grande problema da licenciatura é o seguinte: é à noite e você tem muito menos matérias teóricas, são muito matérias de educação, filosofia da educação, você tem sociologia da educação, um monte de coisa de Libra e tal, coisa super importante, porque é um curso ali que é para pessoas darem aula de sociologia. Sim. O bacharel, ele é um curso muito teórico, muito denso, e é para pesquisa, e então se você tiver, sei lá, uma grana a mais, a família tiver uma grana a mais, eu acho que ainda vale a pena fazer o bacharel, porque ele realmente tem uma pegada. E se você ama ciências sociais, né? Você Uhum. talvez se encontre melhor com o bacharel. Tá. E é isso, né? Assim, a pessoa tem que. A escolha de fazer ciências sociais, para mim, é uma escolha muito corajosa. Porque eu, por exemplo, aqui em casa, apesar de minha família me apoiar e tal, no início não foi nem um pouco fácil. E meus pais queriam que Imagino. eu fizesse direito. Porque meus pais são advogados, falaram, não, então vai fazer direito. E foi uma briga aqui em casa e tal. Então, acho que a pessoa tem que avaliar certinho e tal, Sim. e ver. E até aproveitando que você tocou no tópico, o curso, a licenciatura, ela é tão densa quanto, mas ou pelo visto não? Ela é tipo Então, tem menos resistência, por exemplo. tô falando de orelhada porque tem alguns colegas de lá, mas nunca fiz Aham. licenciatura na FRJ. É menos denso, né? Tem menos matérias teóricas. Então, sei lá, se eu tenho 4 matérias do ciclo básico de sociologia ali, introdução à sociologia, sociologia 1, sociologia 2, sociologia 3. Lá você vai ter, sei lá, acho que 2 matérias ou alguma coisa do tipo. Você também tem um problema que, como o curso é à noite, você tem menos eletiva, pelo menos menos eletiva ofertada, sabe? Uhum. No bacharel você vai ter lá 20 eletivas para você escolher. Na licenciatura você vai ter 5, vai ter 6, 10, que seja. E então, como é um curso à noite, ele acaba sendo para aquela pessoa que precisa trabalhar agora mesmo e, pô, tem que fazer um negócio para ontem e se formar. Aí é diferente o bacharel de Tá. ciências sociais nesse sentido. Mas, falando assim, eu tenho alguns colegas agora de licenciatura que estão entrando na pós. E então, assim, mesmo que seja um curso que menos denso nesse sentido de teoria, não te impede, sabe? Não te impede a seguir tua carreira. Se você quer seguir carreira acadêmica, mas você precisa trabalhar, ou seja, dar aula de manhã e à tarde para pós. Licenciatura não vai te atrapalhar nem um pouco a seguir essa carreira acadêmica e tal. Tô pensando muito em alunos de baixa renda, porque eu dou aula já num pré-vestibular comunitário, né? E Uhum. esse pré-vestibular comunitário, volta e meia, tem um aluno que quer fazer ciências sociais. E aí a minha recomendação é assim, faça licenciatura, porque você precisa trabalhar, e se você decidir na sua vida seguir uma carreira acadêmica, alguma coisa, não vai te atrapalhar nem um pouco. É, Entendi. e é Ô, isso. dica importante essa aí, galera, viu? Ó, já anotem.
Ô, Tarek, aí até aproveitando que a gente tá aqui na reta final da conversa, eu tenho uma última pergunta pra te fazer, e ela é bem nessa linha que você tava dando dica pras pessoas, mas é mais, acho que, talvez um pouco mais profunda. Que é uma pergunta que eu sempre faço aqui, né, pra galera. Se você pudesse dar uma dica, um conselho pro Tarek, que tava lá no começo, pô, certo de que queria fazer ciências sociais, e consequentemente, né, pra essa galera que tá pensando em prestar vestibular agora, na dúvida se vai pra ciências sociais, se não vai, qual que seria essa dica, conselho, enfim. Se eu fosse falar pro pequeno Tarek alguma coisa para ajudar ele, eu falaria o Exato. seguinte, pô, cara, não tenha medo de errar, entendeu? Hum, Seja o menos tímido possível, porque ciências sociais é uma carreira que você vai batendo e assim, alguma hora você acerta. No seguinte sentido, é uma carreira que, se você quer seguir carreira acadêmica, né, você precisa fazer contato com o professor, precisa fazer amigos, fazer redes sociais, precisa ter todo esse tipo de coisa. E para mim foi muito difícil ter essa cara de pau de, por exemplo, mandar e-mail para orientador, mandar e-mail pedindo orientação. Nossa, eu lembro a vez que eu fui pedir e-mail, pedir orientação, uma vergonha profunda. E aí, pô, o teu orientador é uma relação que você vai ter com ele por muito tempo. E você vai mandar um trabalho para ele vai corrigir. E o processo de correção para mim sempre foi muito traumático, justamente pelo colégio. Então, assim, eu tinha muita vergonha de errar, de fazer esse tipo de coisa. Nas ciências sociais eu fui bastante Caxias, assim, minhas notas eram sempre boas e tal, porque era o trauma do colégio, eu estava revertendo ele numa faculdade. E então, mas uma coisa que eu acho que a pessoa que está entrando é o seguinte, pô, cara, ciências sociais é um mundo paralelo, completamente diferente. Você vai errar pra caramba, e tem uma coisa na vida acadêmica que é assim, você sempre vai receber crítica, toda hora. Crítica é uma coisa diária na vida acadêmica e na vida, de maneira geral, mas a academia incorpora a crítica, né? Então, por exemplo, você vai submeter um artigo. Pô, tu vai receber duas críticas que, com certeza, mesmo se o seu artigo estiver maravilhoso, são duas críticas descendo a porrada no teu artigo, falando mal pra caramba. Então, faz parte da questão e você tem que saber lidar com isso e bola pra frente. Tipo assim, a crítica, na verdade, é um elogio. O seu trabalho é digno de crítica, entendeu? Então, também tem um pouco essa cabeça, sabe? E eu acho que também, paralelo a isso, se você for fazer ciências sociais na UFRJ, não ter medo de fazer coisas por fora da faculdade. Porque estou pensando em amigos meus hoje em dia que estão fazendo pós-graduação, mas estão no próprio setor privado, que, pô, conseguiram fazer um curso de, por exemplo, programação por fora e tal, conseguiram outras especializações que se juntam com a carreira acadêmica, né? A carreira acadêmica é uma carreira que possibilita a pessoa também fazer coisa no setor privado, incorporar aquelas coisas que o setor privado usa muito, análise de dados, esse tipo de coisa, estatística, e vocês podem combinar essas duas coisas. Então, o Tarek do início ele teria também se dedicado a essas outras coisas, né? Não que esteja tarde para isso, não está nem um pouco Sim, tarde, sim, claro. mas quanto mais cedo você começar nisso, melhor, né? E por último, acho que isso é uma coisa que eu fiz, né? Mas eu acho que a pessoa tem que se informar o melhor possível sobre o curso, né? Que ela vai fazer. Então, eu lembro que no ensino médio e tal, eu já lia muito sociologia e tal. A pessoa tem que ter esse contato com sociologia antes de entrar na faculdade, porque senão a pessoa Vai não cair de pode entrar paraquedas, né? tiro no escuro, é. E é mais ou menos por aí, eu acho, do que eu lembrei. Mas a questão de incorporar a crítica é fundamental, assim. E ser um pouco cara de pau. Ser cara de pau. Pô, não, pô, umas dicas boas aí, viu, galera? Ó, já anota, que nem a outra lá, porque, real, a faculdade é uma vida muito diferente de tudo que a gente passa na escola. Então, ter esses atalhos aí de quem já passou ajuda demais no começo, porque realmente é outro universo. É. Ô, Tarek, queria te agradecer de verdade por ter topado participar desse episódio, de ter compartilhado sua história aí um pouquinho. Queria dar aquele último recado pra galera também. Se vocês gostaram do episódio, não deixem de compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Acho muito bacana, que nem eu comentei lá no começo, a gente tem um outro vídeo sobre ciências sociais na Unicamp, então acho bacana vocês terem essa visão diferente, né? Essas perspectivas diferentes de um mesmo assunto.
E, enfim, brigadão de novo aí e todo sucesso no teu mestrado. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, Tarek. Falou. Valeu, valeu.